Andrés Rueda, presidente do Santos, falou sobre a procura do clube por um novo técnico após a saída de Lisca, reforçando a dificuldade de encontrar um nome no mercado. A gente tomou uma decisão, tá? Quando a saída do último treinador, seria mais conservador e mais assertivo a gente seguir com o nosso treinador até o final do campeonato. A gente tomou essa decisão para não colocar um componente a mais. Dentro do planejamento, a gente está pensando, sim, já em 23. Tá? Graças à Copa do Mundo, esse ano a gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de prazo. E a gente está assim, no radar, olhando todas essas funções. Tá? E a gente espera, assim que terminar o campeonato, a gente ter isso definido para poder começar a trabalhar. O dirigente optou por deixar Orlando Ribeiro no comando profissional até o final da temporada. Logo após a saída de Lisca, Rueda chegou a conversar com BKSS e Bielsa, mas as tratativas não evoluíram. O dirigente também chegou a se reunir com Vanderlei Luxemburgo, que queria treinar o time até o final do ano antes de atuar no departamento de futebol, mas o nome foi vetado pelo comitê de gestão. Abre aspas. Eu falei com muitos técnicos, vocês não têm ideia, mas não encontramos ninguém que pensássemos. Boa, é ele. Dias depois do Lisca sair, de não encontrarmos o substituto, avisei ao Orlando Ribeiro que ele ficaria até o fim do Brasileirão e passei a confiança necessária. Se não fosse para trazer um ótimo técnico, correríamos risco do profissional vir, demorar a se adaptar e encontrarmos novo risco de rebaixamento, disse Rueda ao All Sports. Eu tive uma aula com o Bielsa, conversei também com o BKSS e não conseguimos um acerto. Então, achamos melhor o Orlando. O mercado está muito difícil e não poderíamos errar. E mesmo com todos os problemas, estaríamos na zona de classificação para a Libertadores se não fossem os erros graves da arbitragem contra o Santos, completou o presidente. Rueda também falou sobre a procura por um dirigente para chefiar o futebol do Santos. O presidente é quem cuida dessa parte desde a saída de Newton Drummond, que ficou apenas um mês no cargo. Abre aspas. Hoje, até acabar o campeonato, eu quero ficar tranquilo. Trazer agora um diretor executivo? Pô, vai mudar o ambiente. Trazer um técnico agora vai mudar. E a tabela nos permite isso. Tem férias. Entre novembro e dezembro, consigo definir isso, disse. O Santos, neste momento, se encontra na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, 8 a menos em relação ao G6. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense, fora de casa, às 19 horas. O rumo do volante Camacho no Santos mudou nas últimas semanas. De reserva contestada em fim de contrato, o jogador assinou renovação até o fim do ano que vem e virou titular absoluto do time comandado por Orlando Ribeiro. Antes da ascensão do volante, o meio de campo do Santos era formado quase sempre por Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e um jogador mais perto do ataque. Agora, Camacho ganhou o status de titular absoluto. O volante, desde quando chegou ao Santos, em 2021, atuou em 90 partidas, mas dificilmente escapou das críticas dos torcedores nas redes sociais. Agora, com sequência do time titular, tem correspondido às expectativas. Camacho começou a ter mais espaço justamente depois de ter renovado seu contrato com o Santos. O volante assinou a extensão contratual no dia 22 de novembro. Depois disso, foi titular em 5 dos 6 jogos do Peixe e entrou no fim da vitória sobre o Juventude. Pessoas que acompanham o treino do Santos, ouvidas pelo GE, dizem que Camacho tem treinado muito bem, por isso ganhou mais espaço no time titular. Há quem diga, internamente, que hoje não tem como tirar o jogador da equipe, até para justificar a ausência de Vinícius Anocelo entre os titulares. Durante o período com mais espaço, Camacho chegou a marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos. O Santos só volta a campo na próxima quarta-feira, dia 2, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. O time santista ainda guarda um fio de esperança para chegar à pré-Libertadores, mas está cada vez mais difícil. Além da equipe não engrenar dentro das 4 linhas, ainda é prejudicado constantemente pela arbitragem e isso vem deixando o torcedor muito furioso. Para 2023, o presidente Andrés Rueda prometeu maior investimento. Já trouxe Soteldo de volta pensando em ganhar um técnico maior, mas o mandatário tem errado muito nas escolhas de novo treinador e o clube continua sem um executivo de futebol. Tudo isso faz com que as críticas em cima da sua gestão fiquem cada vez mais evidentes. Saídas e chegadas vão acontecer. Quem, ao tudo indica, não terá seu contrato renovado é o lateral direito Maatson. O jogador tem um salário alto e, após a saída de Lisca, o Santos esfriou a procura para renovar com ele e a tendência é que ele deixe o Peixão ao fim da temporada. Maatson tem sondagens de outros times e seus representantes estão abertos a novas propostas. Permanecer na vida também seria algo que o atleta gostaria que acontecesse, mas o problema são os valores mensais. O Santos só cogita mudar de posição se o jogador diminuísse as cifras, algo que dificilmente deve acontecer. Em entrevista exclusiva ao De Olho no Peixe, o jogador falou sobre a indefinição do futuro no Santos e reforçou que quer ajudar a equipe. Abre aspas. Agradeço por estar entrando, por poder ajudar. Eu sou funcionário do Santos até o dia 31/12 e estou para ajudar.
Nesses 2 últimos jogos eu pude participar saindo do banco de reservas. A temporada inteira eu fui titular da equipe, mas sei que não tem cadeira cativa para ninguém. Eu saí do time e estou retornando aos poucos. Estou para ajudar quando o professor Orlando solicitar. Pude entrar e entrar bem, ajudando a equipe nessas últimas vitórias, e em relação à renovação acho que não tem nada acertado, nem que vou sair e nem que vou permanecer. Matson começou no banco de reservas contra o Juventude, entrou e marcou, enquanto em Bragança Paulista também auxiliou na vitória do Peixe. Ele comemorou as boas atuações e revela que não houve nenhuma conversa por permanência ou saída do clube. Abre aspas. Ainda não tiveram essas conversas e não entramos em nenhum tipo de acordo, seja para minha ficada ou saída. Vou vivendo o dia a dia, vou trabalhando e ajudando o Santos da maneira que posso. Na expectativa de sempre ir para o próximo jogo, no próximo treino estar ajudando e não tem nada definido. Desde que chegou ao Santos, Matson sempre fletou entre a titularidade e a ausência, principalmente por conta das seguidas lesões. O jogador já fez gols importantes para o clube, como o gol de cabeça que deu a vitória para o Peixe contra o Atlético Paranaense no estádio da Arena da Baixada no Brasileirão de 2021. Porém, seu desempenho nunca foi unanimidade, nem entre os torcedores, nem para os treinadores que pelo clube passaram. Ainda restam mais 4 jogos para o fim da atual edição do Campeonato Brasileiro. O lateral pode conquistar sua renovação contratual com o Peixe dependendo do que acontecer nesses jogos, como também pode ter de fato seu vínculo encerrado com o Alvinegro e, posteriormente, conseguir vaga em outra equipe da Série A. Atualmente no elenco do Peixe, além de Matson, Auro e Natan são opções disponíveis para Orlando Ribeiro. É certo que Auro não continuará no Alvinegro Praiano para 2023. Natan acabou de chegar e tem contrato longo. Resta saber qual será o futuro de Matson. Diz aí, torcedor santista, se você fosse o presidente de Rueda, renovaria ou não o contrato de Matson? Deixe sua opinião nos comentários. O atacante Soteldo não deverá mais jogar pelo Santos nesta temporada. O jogador tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e, apesar de estar evoluindo clinicamente, a tendência é que ele só volte a entrar em campo em 2023. O venezuelano se lesionou no duelo contra o Atlético Mineiro no dia 5 de outubro, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu um problema muscular após uma falta cometida pelo zagueiro Gemerson, do Galo, ainda no primeiro tempo. Desde então, Soteldo tem tratado o problema físico com o departamento médico do clube. Nessa semana, o jogador realizou uma atividade no gramado CT Rei Pelé, mas ainda sem contato com a bola e com os companheiros. O Brasileirão termina no dia 13 de novembro, quando o Santos encara o Fortaleza na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe ainda terá pela frente Atlético Goianiense fora, Avaí em casa e Botafogo fora. O clube não quer pular etapas do processo de recuperação de Soteldo. Lesões como a de Soteldo costumam ter o prazo de recuperação de 1 mês. Após isso, o atacante ainda precisaria readquirir condicionamento físico antes de retornar aos gramados. O zagueiro Maicon, por exemplo, sofreu um problema muscular na coxa direita em 27 de setembro e só voltou a treinar com o elenco nesta sexta-feira. O defensor pode retornar aos gramados contra o Atlético Goianiense no próximo dia 2. Sem poder contar com Soteldo, o técnico Orlando Ribeiro segue apostando em Lucas Braga no ataque santista. Desde que voltou a ser titular, o atacante disputou 3 jogos e marcou 2 gols. Soteldo retornou ao Santos em agosto deste ano. O venezuelano, vice-campeão da Libertadores 2020 pelo clube, chegou por empréstimo junto ao Tigres do México, até julho de 2023. Existe, ainda, uma cláusula que dá a opção de compra ao Peixe. Desde que voltou, o atacante disputou 7 partidas e deu 1 assistência. Pouco mais de 3 meses depois de deixar o cargo de executivo de futebol do Santos, o ex-zagueiro Edu Dracena detonou o presidente do clube, Andrés Rueda. Em entrevista à Rádio 365, o ex-zagueiro lembrou o convite para assumir o cargo e reclamou de o dirigente não ter mantido a sua palavra. Falar isso, né? Quando o Andrés Rueda me liga, me prometendo várias coisas, dando a palavra dele, não, se você vai vir aqui, vai mudar tudo no futebol, você tem a carta branca, você tal, tudo. E ele me deu essa palavra, né? Mas só que na prática não foi nada disso, né? Na prática, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que passar para ele e passar para o comitê de gestão. De acordo com Dracena, todas as decisões tiveram que passar pelo comitê de gestão e seu papel do clube era apenas servir de escudo para o colegiado. Eu vi até mesmo a entrevista dele agora falando de executivo, né? Para você ver que por isso que o Santos não tem nem executivo, porque o presidente do clube não acredita no trabalho de um executivo. Então, mas eu acredito muito que pela maneira como o Santos hoje é gerido, pode trazer qualquer executivo que não vai dar certo, porque eles são executivo do clube, eles só querem uma pessoa ali para ficar de escudo, né, para que eles possam tomar as decisões. E eu vejo assim, Oliveira, um presidente tem que ser um líder,
E eu vejo no Rueda nem um líder, nem um pouco que ele é líder. Sabe por quê? Porque ele não chama a responsabilidade. Na hora que o bicho pega, é o conselho de gestão. É aquela coisa que fica sempre por trás e nunca chama a responsabilidade. Então, por isso que a gente teve várias divergências ali dentro do clube. E é claro que eu queria ter saído do clube de uma forma diferente, de uma classificação, né? Como tinha planejado, mas acabou não isso acontecendo. E, cara, a vida que segue, que o Santos, eu tenho um orgulho e uma honra e um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube. Não pela administração e não pelas pessoas que estão ali hoje. E eu vejo o seguinte, Olivério, que ele é mal assessorado. As pessoas que estão ao lado dele, primeiro, não sabe nada de futebol. Você, por mais que você às vezes não jogue futebol, mas você tem que saber estudar, ver, analisar, entendeu? E não só ficar ali opinando. Então, essa é a minha opinião sobre o Rueda. Diante do cenário, Edu Dracena acredita que o Santos teria sido rebaixado para a Série B se ele não tivesse sido contratado. Ele chegou ao clube no dia 27 de outubro de 2021, antes do jogo contra o Fluminense. O Santos estava na 17ª colocação na classificação, com 29 pontos. O Peixe terminou o campeonato na 10ª colocação, com 50 pontos. Porque quando eu chego, aquela circunstância já na zona de rebaixamento, faltando 11 jogos para acabar, né? E o clube naquela situação, com toda a humildade, sabe, Oliveira? Com todo o respeito, se eu não chego, o Santos teria caído sim. Porque, não que porque eu joguei, eu não entrava mais em campo, mas quando eu chego lá e os jogadores me veem como um porta-voz, um cara que sai de um clube como o Palmeiras, saindo de uma final de Libertadores, abandonando tudo para vir ao Santos, eles se sentiram respaldados e confiantes. Pô, se ele acredita na gente, por que nós não podemos acreditar? Então foi aquela virada de chave, coisa que, não sei, se viesse outro poderia acontecer, não sei, mas eu fui. E eu não me arrependo de ter ido ao Santos, de ter retornado ao clube onde que eu tenho um carinho muito grande. Mas, pelas pessoas que estão lá hoje administrando o clube, se você fala para mim, Edu, você faria isso? Não faria por essas pessoas, não pelo Santos Futebol Clube.